Durante 3 meses, Simone escolheu o silêncio. Nenhuma declaração grandiosa, nenhuma cena montada para chamar atenção, nenhuma tentativa de transformar sua vida amorosa em espetáculo. Diante do público, ela aparecia serena, discreta, quase como se carregasse dentro de si uma resposta que ainda não estava pronta para ser dita em voz alta. Mas quem acompanha Simone sabe, às vezes o silêncio de uma mulher diz muito mais do que qualquer entrevista. Ela sorria, seguia sua rotina, cumpria seus compromissos, encarava as câmeras com calma. Só que por trás daquela tranquilidade, havia uma pergunta crescendo entre os fãs. Afinal, existe alguém ao lado dela? E se existe, por que tanto cuidado para não revelar? Então, depois de apenas 3 meses de namoro, Simone decidiu romper a barreira. Ela quebrou o silêncio e anunciou ao mundo quem era a pessoa que agora ocupa um lugar especial em sua vida. E foi exatamente isso que deixou tanta gente surpresa. 3 meses. Seria pouco tempo demais para chamar alguém de companheiro? Ou seria tempo suficiente para reconhecer uma presença que traz paz? Porque, quando uma mulher reservada decide falar, a pergunta não é apenas quem é ele. A pergunta verdadeira é: o que aconteceu nesses 3 meses para Simone sentir que não precisava mais esconder? Neste vídeo, vamos entrar nessa história com calma. Vamos entender o peso dessa revelação, o motivo de ela ter causado tanta curiosidade e o que esse anúncio pode dizer sobre uma nova fase na vida de Simone. E talvez, no fim, a grande questão seja esta: o amor precisa de anos para ser verdadeiro. Ou às vezes bastam poucos meses para mudar completamente o rumo de uma vida. Simone nunca foi uma mulher desconhecida do público. Pelo contrário, seu nome, sua voz, sua imagem e sua trajetória sempre despertaram curiosidade. Onde ela aparece, há olhares. Onde ela fala, há comentários. Onde ela sorri, muita gente tenta entender se por trás daquele sorriso existe uma alegria simples ou uma história ainda não contada. Mas existe algo em Simone que sempre chamou atenção. Ela sabe estar sob os holofotes sem entregar tudo de si. E isso não é pouca coisa. Num tempo em que tantas pessoas famosas transformam cada detalhe da vida íntima em notícia, Simone parecia caminhar em outra direção. Ela podia ser vista, admirada, comentada, mas sua vida sentimental continuava protegida, quase como uma porta entreaberta, por onde o público só conseguia enxergar sombras. Ela nunca pareceu alguém desesperada para provar felicidade. Nunca precisou postar cada gesto de carinho, cada encontro, cada promessa. Talvez por isso, quando decidiu falar, o impacto foi maior. Porque uma declaração vinda de quem sempre expõe tudo pode soar apenas como mais uma novidade. Mas quando vem de uma mulher que escolhe bem suas palavras, que mede o momento, que não usa o amor como palco, aí o silêncio anterior passa a ter outro peso. E é aqui que a história começa a ficar mais interessante. O que faz uma mulher como Simone, acostumada à atenção, mas cuidadosa com o coração, decidir revelar seu companheiro depois de apenas 3 meses? Foi segurança? Foi paixão? Foi vontade de parar de esconder? Ou foi aquele tipo raro de certeza que chega sem pedir licença? Talvez Simone não tenha anunciado apenas um romance. Talvez ela tenha anunciado uma nova fase de si mesma. E para entender isso, precisamos olhar não só para quem está ao lado dela, mas para a mulher que ela se tornou antes de abrir essa porta. Antes da revelação, havia um silêncio que parecia pequeno por fora, mas enorme para quem acompanhava Simone de perto. Bastava uma aparição pública, uma foto mais discreta, um sorriso diferente, e logo surgiam perguntas. Será que ela está vivendo um novo amor? Será que existe alguém nos bastidores? Será que aquele brilho no olhar tinha nome, história, presença? Nada disso podia ser tratado como certeza. Eram apenas comentários, olhares curiosos, interpretações de fãs e especulações que nascem naturalmente quando uma pessoa conhecida decide proteger sua intimidade. E Simone, como sempre, não alimentava o barulho. Ela não corria para negar tudo. Também não fazia questão de confirmar. Apenas seguia, serena, cuidadosa, deixando que a vida acontecesse longe da pressa dos outros.
mas quanto mais ela se calava, mais o público parecia querer entender. Afinal, o que as pessoas estavam esperando? Talvez uma foto, talvez uma frase, talvez um gesto simples que dissesse: sim, existe alguém. Porque no fundo, quando o público gosta de uma artista, ele não acompanha apenas sua carreira. Ele também deseja saber se ela está feliz, se está em paz, se encontrou alguém capaz de caminhar ao seu lado sem apagar sua luz. Mas existe uma linha delicada entre carinho e invasão. E é justamente nessa linha que a história de Simone ficou tão interessante. Durante 3 meses, ninguém tinha uma resposta definitiva. Apenas sinais, perguntas e aquela curiosidade crescendo em silêncio, até que Simone decidiu falar. E quando ela falou, não foi apenas para satisfazer a curiosidade do público. Foi como se dissesse: agora eu estou pronta para mostrar uma parte da minha vida que antes eu preferia guardar. Mas por que agora? O que mudou entre o primeiro encontro e esse anúncio? Essa é a pergunta que nos leva ao próximo capítulo. 3 meses. Para algumas pessoas, isso parece pouco, quase nada. Um começo ainda frágil, cheio de descobertas, encantamento e perguntas sem resposta. Há quem diga que 3 meses não bastam para conhecer alguém de verdade, muito menos para chamar essa pessoa de companheiro de vida. E talvez exista razão nisso. O tempo revela coisas que a paixão esconde. A convivência mostra detalhes que os primeiros encontros ainda não conseguem mostrar. É fácil sorrir no início. Difícil mesmo é permanecer quando chegam os dias comuns, o cansaço, as diferenças, as pequenas provas da rotina. Mas existe também o outro lado. Há encontros que não precisam de anos para trazer paz. Há pessoas que chegam sem fazer barulho, mas mudam o clima da casa, da alma, do coração. Às vezes, não é a quantidade de tempo que impressiona, é a qualidade da presença. Talvez Simone tenha sentido isso. Não uma pressa adolescente, não uma vontade de provar nada para ninguém, mas uma serenidade diferente. Aquela sensação rara de estar ao lado de alguém e não precisar representar. Poder ser forte, mas também cansada. Poder sorrir, mas também silenciar. Poder existir sem medo de ser julgada. Então a pergunta fica no ar. 3 meses são pouco. Ou são suficientes quando a pessoa certa aparece? O público pode discutir, duvidar, comparar com suas próprias experiências. Mas ninguém, além de Simone, sabe o que viveu nesses dias. Ninguém sabe quais conversas aconteceram longe das câmeras, quais gestos tocaram seu coração, quais certezas nasceram no silêncio. E talvez seja exatamente por isso que essa história prende tanta atenção, porque ela nos obriga a perguntar: o amor se mede pelo calendário, ou pela paz que alguém traz quando entra na nossa vida. E então chegou o momento. Sem grande espetáculo, sem uma cena calculada para virar manchete, sem aquele exagero que muitas vezes transforma sentimentos verdadeiros em teatro para os outros assistirem. Simone simplesmente falou. E talvez tenha sido justamente essa simplicidade que tornou tudo mais forte. Porque quando uma mulher discreta decide confirmar algo sobre o próprio coração, cada palavra ganha outro peso. Não é uma frase jogada ao vento. Não é uma provocação para alimentar comentários. É uma escolha. É como se ela dissesse com calma: sim, existe alguém. Sim, essa pessoa importa. Sim, eu não quero mais esconder essa parte da minha vida. Naquele instante, o que antes era apenas curiosidade deixou de ser rumor. O que antes vivia entre olhares, perguntas e interpretações ganhou forma. E o público percebeu que não estava diante de uma notícia comum, mas de uma virada na maneira como Simone permitia ser vista. Ela não abriu sua vida inteira, não entregou todos os detalhes, não transformou o relacionamento em vitrine, mas abriu uma pequena porta. E isso já bastou para mudar o tom da história. Afinal, por que alguém tão cuidadosa escolheria justamente agora para falar? O que havia nesse amor, nesses 3 meses, nessa presença ao lado dela, que a fez sentir segurança para assumir? Talvez o verdadeiro impacto não esteja apenas no nome do companheiro. Talvez esteja no gesto de Simone, no ato de sair do silêncio sem perder a elegância, de reconhecer um sentimento sem precisar explicá-lo demais. E quando uma mulher assim fala, o mundo escuta,
Mas afinal, quem é essa pessoa na vida de Simone? Talvez essa seja a pergunta que muitos fizeram primeiro. O nome, o rosto, a história, os detalhes. O público sempre quer saber tudo, especialmente quando uma mulher conhecida decide revelar alguém que antes estava protegido do olhar de todos. Mas talvez, neste caso, a pergunta mais importante não seja apenas quem é ele? Talvez seja o que ele representa para ela. Porque um companheiro de verdade não aparece apenas para ocupar espaço em uma fotografia. Ele aparece nos momentos silenciosos, nas conversas que ninguém escuta, nos dias em que a força falha e a pessoa precisa apenas de presença, não de aplausos. E talvez tenha sido isso que Simone encontrou. Alguém que não veio para roubar sua luz,